Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer uma análise modal dentro do SolidWorks Simulation. Inicialmente eu clico em novo estudo e seleciono em simulação geral frequência. Vou confirmar esse recurso. A intenção aqui é analisar a peça chamada bracket, o suporte desse motor. Porém, como é conhecido, as frequências naturais dependem da massa da estrutura. E portanto, como esse motor tem uma massa representativa, eu não posso simplesmente ignorá-los. Eu vou utilizar o recurso massa remota para que a massa dessa minha geometria seja representada no suporte. E para isso eu vou selecionar as arestas das furações onde esse motor está conectado. Eu vou replicar a mesma massa remota nos demais componentes que estão em cima do suporte. Uma vez que eu termino de fazer a representação da massa remota, eu vou inserir as fixações no meu suporte. As fixações serão inseridas nas duas furações. Eu posso solicitar ao SolidWorks Simulation um número de frequências naturais que eu desejo calcular. Por exemplo, neste vídeo, irei pedir para o software calcular 10 frequências naturais. Finalmente, para facilitar o cálculo, eu vou transformar esse componente sólido em um componente de casca, usando o recurso definir casca pela seleção de faces. Porém, antes eu vou verificar a espessura do meu componente. Vista a espessura, vou de novo no recurso definir casca pela seleção de faces. Vou selecionar as faces que eu desejo transformar como casca e inserir a espessura de 3 mm. Eu vou aqui criar uma representação de malha bem fina para não me preocupar com o resultado. Agora nos resultados, o software vai mostrar para nós a primeira forma modal da estrutura. Ela possui 30 Hz. Isso significa que, caso meu motor trabalhe nessa mesma faixa de frequência, irá ocasionar uma ressonância na minha estrutura. Caso eu alterar para amplitude 2, eu vejo a segunda forma modal e o meu segundo valor de frequências naturais. Eu posso pedir para o software também plotar todas as frequências ressonantes que eu pedi para ele calcular, ou seja, eu posso enxergar ao mesmo tempo todas as 10 frequências naturais. Vejam que eu possuo as frequências em radianos por segundo, as frequências em hertz e também os períodos em segundo. Por fim, o SolidWorks Simulation também pode listar qual que é a participação de massa de cada um desses modos, ou seja, o somatório de cada uma dessas direções precisa no mínimo ser igual a 0,8, ou seja, precisam somar 80% da estrutura. É também na participação de massa que eu vejo qual modo de vibrar é mais significativo para cada direção. Uma das representações que eu posso pedir para o software plotar, ainda em participação de massa, é a participação de massa cumulativa. Nele eu enxergo se os 80% mínimo desejado foi alcançado. Vejam que para a minha direção Y eu possuo mais de 90% de participação de massa cumulativa. Portanto, as 10 frequências naturais que eu solicitei para o software calcular são suficientes para a análise. Ainda assim eu consigo fazer a comparação do fator de massa efetivo, ou seja, comparar qual a minha frequência natural possui um fator de participação de massa maior e comparar qual é mais relevante. Para esse caso, por exemplo, na direção Y, eu tenho as frequências naturais 1 e 4 sendo mais representativas.
Entretanto, na direção Z, a minha frequência natural 2, minha segunda frequência natural, é a mais representativa para o modelo. Então é isso, pessoal. A análise modal no SolidWorks Simulation funciona dessa forma. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para os próximos vídeos.